Sejam bem-vindos ao canal Vivificando Vidas. Quando a Bíblia diz que Jesus teve fome ao final de 40 dias, essa é a fome real, literal. Isso significa o fim das reservas de gordura. É o início do estágio de inanição, de consumo de tecido. E por que eu estou destacando isso? Porque esse momento de fome, e isso me faz imaginar que Nosso Senhor era assim, fit, magrinho, saradinho. Por quê? Em primeiro lugar, vivia da dieta do Mediterrâneo, até hoje considerada das mais saudáveis. Segundo, vivia numa época sem poluição, não comia alimento processado nem industrializado. Terceiro, eles andavam muito. A Bíblia diz que quando Pedro sai de Jope para pregar em Cesareia, na casa de Cornélio, ele cobriu a distância em 2 dias. Você sabe quantos quilômetros são? 60. Isso dá uma média de 30 quilômetros por dia caminhando. Mesmo que não fosse a média diária, você percebe que eles tinham um ritmo. Isso me faz imaginar que Nosso Senhor era bem enxuto. Por quê? Eu já fiz 3 de 40 dias. Eu nunca tive fome, porque aqui tem reserva, meu amigo. Então isso me faz imaginá-lo com menos reservas do que eu. Agora, diante desse momento de fome, você precisa entender que o que está em questão aqui é o que talvez seja o mais básico e primitivo dos instintos humanos, sobrevivência. É nesse momento que Satanás vem tentar Jesus. A tentação não era para quebrar o jejum, porque a Bíblia diz que ela acontece depois dos 40 dias e 40 noites, o que obviamente para mim sugere que o ciclo havia fechado. Mas a proposta de Satanás era, uma vez que ele já ia terminar o jejum, acelerar a forma de conseguir alimento. E alguém no desespero muito menor, como Esaú, muitas vezes chega ao ponto de vender o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Essa área da alimentação, gente, não é tão simples como muitas vezes eu e você pensamos. Existe mais complexidade sobre aquilo que está por trás do que normalmente paramos para pensar. Mas fato é que o homem cai lá no jardim, cedendo exatamente a uma proposta que vem maquiada por trás da comida. Os israelitas tiveram saudades do Egito por causa da comida. Esaú vendeu seu direito de primogenitura por causa da comida. Paulo escreve a respeito de alguns cujo Deus é o ventre. Mas muitas vezes nós não temos percebido o quão delicado a relação com a comida pode ser, assim como com o dinheiro. Embora a Bíblia não diga que o dinheiro em si seja errado, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algo que não é errado em si pode exercer um fascínio, uma atração comprometedora na nossa vida. Mas a verdade é que Nosso Senhor não apenas resiste à proposta de Satanás. Qual era a proposta? Se você é o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Particularmente, não creio que o diabo estava tentando Jesus a comer, mas porque ele sabia que o jejum havia sido terminado de forma bem-sucedida e que agora havia fome. Ele tenta facilitar ou acelerar o processo. E a tentação não era para se comer. A tentação é para que Jesus abrisse mão do seu lado humano e usasse aquilo que ele tinha aberto mão primeiro para vir habitar entre nós, viver como homem, o seu poder divino. Para que Jesus fosse o substituto perfeito, era necessário que ele tivesse vivido toda a sua vida e existência aqui na terra como homem e não como Deus. Nesse momento, Satanás explora o que poderia ser, na perspectiva dele, um momento de vulnerabilidade para tentar conseguir que Jesus quebrasse um princípio. Nosso Senhor, diferente do primeiro Adão, ele não apenas resiste à proposta, mas ele rebate, citando um texto de Deuteronômio 8, que está lá nos versículos 2 e 3. E a Bíblia diz no verso 4, Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aqui nós não temos apenas uma resposta que demonstra que Jesus usou a palavra para triunfar sobre Satanás e uma proposta maligna, mas nós temos uma extraordinária lição. O que é que significa viver não só de pão, mas da palavra que procede da boca de Deus? O que é alguém nesse estado da fome mais profunda, que é quando o estado de inanição está começando, dizer, eu me recuso a aceitar sua proposta, Satanás, porque mais do que o desespero pelo alimento natural, existe dentro de mim um profundo compromisso com o alimento espiritual.
E eu e você precisamos levar em consideração algumas verdades. A primeira delas é que nosso Senhor claramente deixa evidente que existem dois tipos de alimento. Não é só o pão, e quando ele fala pão, ele não está apenas se referindo àquele alimento feito do trigo, mas de uma forma geral, aquilo que nos sustenta. Mas quando ele fala da palavra de Deus, ele também a apresenta como um alimento. Então nós temos alimento natural e espiritual. Mas nosso Senhor também aplica nos seus ensinos, e não só nessa declaração, tanto a questão de fome como de saciedade, ligada não só ao alimento natural, mas também ao alimento espiritual. Vou começar em primeiro lugar destacando os dois tipos de alimento, baseado no que Jesus diz: o ser humano não viverá só do pão natural, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, o pão espiritual. Assim como o alimento natural é essencial à nossa subsistência, o alimento espiritual também é. Apesar de muitos crentes o negligenciarem. Porém, o que eu e você precisamos entender quando distinguimos os dois tipos de alimento, não é só saber que existem os dois e que o nosso ser integral precisa dos dois tipos, mas é entender que muitas vezes o alimento natural pode, de alguma forma, concorrer com o espiritual. Quando Jesus está dizendo, olha, o homem não vive só disso, mas também disso, ele não está excluindo o pão natural. Não está dizendo que ele não pode mais ser parte da nossa alimentação. Mas ele está dizendo que nós não podemos viver só em função desse. Porque há um fascínio, há uma atração, há uma distração por trás desse território que muitas vezes nos ofusca e nos prejudica em relação à percepção da importância do outro. Então me deixe citar algumas declarações de Jesus. A primeira delas, em Lucas 21, verso 34, eu vou ler na tradução brasileira. Guardai-vos para não suceder que os vossos corações fiquem pesados com o excesso no comer, no beber e com os cuidados dessa vida. Quando Jesus pede guardai-vos, obviamente, isso na Nova Almeida atualizada ficou como tenham cuidado, ele está dizendo, é uma área para a qual vocês precisam ouvir a minha advertência. Prestem atenção, vigiem, fiquem espertos. E ele está dizendo que o excesso no comer e no beber pode deixar o coração, e aqui o coração não é o órgão que bombeia o sangue, ele está falando sobre o aspecto espiritual, pode deixar o coração pesado, sobrecarregado. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 14, na parábola do semeador, Jesus diz que a parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Quando nessa alegoria Nosso Senhor diz que uma parte da semente caiu entre espinhos, ele diz que os espinhos cresceram. E o problema dessa desgraça chamada espinho é que se você não arranca, ele cresce. E quando cresceram, sufocaram a palavra. Ou seja, existem coisas que concorrem com a ação da palavra de Deus na nossa vida. E Cristo denominou isso em 3 aspectos. Ele diz, primeiro, as preocupações, segundo, as riquezas, terceiro, os prazeres da vida. Vamos começar com as preocupações. O que é a preocupação primária, número 1 do ser humano? O que faz a maioria dos brasileiros, vamos falar no contexto do país, levantar para trabalhar? A necessidade de sustento, preservação, fome. A necessidade de botar comida na mesa. Quando conseguimos ir além do modo de sobrevivência, e boa parte da parte de baixo da pirâmide vive nela, quando falamos em termos estatísticos, proporcionais da quantidade de habitantes do estado de vida material, na perspectiva da avaliação de ganho, a maioria vive apenas para garantir a sobrevivência. Mas quando alguém consegue romper isso, passar para aquela metadezinha de cima, que é bem menor, ele começa agora a lidar com a segunda coisa que Jesus destacou, as riquezas. Agora não é mera sobrevivência. Isso não significa que ele não tem preocupações, mas suas preocupações mudam. As preocupações iniciais eram como ganhar, agora a segunda é como preservar, como gastar. Mas de qualquer forma ele fala de uma terceira, que se chama os prazeres. E desde os primórdios da humanidade, você não vai encontrar em nenhuma cultura festa que não seja regada a comida, bebida e música. Esses 3 sempre estarão lá. Portanto, a comida ela não é só parte da preocupação da vida, da sobrevivência,
como ela também é parte dos prazeres da vida. E aí não importa se estamos falando de rico ou pobre. Não existe festa sem comida. Eu, quando era garoto, casamento chique, servia pão com carne desfiada. Casamento, mais ou menos, tinha pelo menos uma batatinha em conserva. Isso era parte do contexto onde crescemos. Então não importa o estado social, se a comida seria chique, se seria muito ou pouco, a comida sempre esteve lá. Mas a verdade é que tudo isso é parte do que o Senhor mencionou, serem espinhos que podem concorrer. Seja a preocupação com a subsistência, o que é lícito não é necessariamente errado. Seja os prazeres, ou seja os momentos de quando alguém entrou no lugar de riquezas, que ela vai intensificar essa dimensão de prazer, eles sempre estarão lá. Mas algo que me chama a atenção é que quando Jesus está em Samaria, especificamente em Sicar, junto ao poço de Jacó, cansado da viagem, o Senhor espera ali enquanto os discípulos vão à cidade comprar comida. É importante você entender que eles não compravam apenas a comida do momento. Hoje nós temos a facilidade, né? A pessoa para numa lanchonete, num restaurante, num food truck, né? Naquela época, eles precisavam garantir comida de alguns dias. Então, obviamente, o estoque estava zerado. Nosso Senhor, além de cansado, deveria estar com fome. Eles pedem para Jesus, espera aí, estamos indo buscar comida. Nesse inteirinho, Jesus encontra aquela mulher junto ao poço de Jacó, começa a ministrá-la. Quando ele está ministrando e os discípulos voltam, João capítulo 4, do 31 ao 34 narra: enquanto isso os discípulos pediam a Jesus dizendo, mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando os discípulos dizem, mestre, como? Eles estão dizendo para ele, nós já buscamos a comida, já voltamos com ela. Por que é que o Senhor ainda está falando com essa mulher? Importante agora é comer. Eles sequer respeitam a ministração. Jesus disse, vocês não estão entendendo. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Eles começam a pensar, alguém trouxe alguma coisa antes da gente. Porque eles não estão entendendo que Jesus está falando de algo agora no plano espiritual. Então, nosso Senhor precisa ser taxativo. E ele diz, minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso significa que eu e você precisamos mudar o que pensamos sobre a palavra de Deus como alimento espiritual. Ela não é um alimento apenas enquanto você lê. Ela não é alimento espiritual apenas quando alguém ouve uma pregação ou um ensino, seja num culto, numa reunião, ou você ouvindo algo gravado. Jesus está dizendo que o alimento é fazer a vontade de Deus. Ou seja, é o relacionamento com a palavra. O que envolve não só ouvir, mas praticar. E ele começa a apresentar uma perspectiva da qual normalmente as pessoas se distraem. E diz, ei, vocês estão tão focados nesse alimento natural. E eu não estou falando contra ele. Paulo escreve em 1 Coríntios 6 e diz que Deus criou o estômago para os alimentos para o estômago, é uma criação casada. Ele sabia que o meu e o seu corpo precisavam de subsistência, ele nos fez para isso. O problema não é comer. O problema é quando a nossa relação com isso começa a ofuscar a percepção da importância de coisas espirituais. E nós não podemos negar que uma coisa pode afetar a outra. Isso não faz do alimento algo necessariamente ruim, mas dependendo da maneira, a perspectiva com que nos relacionamos, ele pode se tornar prejudicial. Talvez não ao corpo, mas à sua alma. Gostou desse vídeo? Se inscreva, deixe seu like e compartilhem, para que essa palavra possa edificar mais vidas. Deus abençoe.